Bom, povo, então vamos lá, né? Vou compartilhar a tela aqui, que hoje eu vou usar a Lusa Digital. E assim, né? Então, para a aula de hoje, eu falei para vocês que era para receber de coração aberto esse conteúdo novo. Ele vai ser muito útil daqui para frente, tá? E vamos lá. Então, a habilidade de hoje eu coloquei assim: identificar a relação entre uma medida angular em graus e em radianos. O que a gente sabe até agora é essa medida em graus, né? Tanto que lá na circunferência trigonométrica, quando a gente foi construir, a gente colocou, né, todos os valores ali, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, e os seus correspondentes, né, em relação à simetria do eixo. Então, a gente colocou todos os valores lá em graus. Mas o que será que é esse tal do radiano, né? É isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Mas antes de falar especificamente do radiano, o significado dele, a forma que a gente vai entender, vai aprender o radiano é através desses exercícios aqui do caderno do aluno, tá? Então, nós vamos resolver juntos alguns exercícios para poder entender o que é esse radiano. Então, com base na figura, responda. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Então, sobre circunferência, né? Além do comprimento e do diâmetro que está aparecendo aqui, né? Comprimento e diâmetro, aí ele coloca, ó, o comprimento, então, seria a volta, né? Aqui a borda da circunferência, e o diâmetro é a distância, né? De um ponto da circunferência a outro, passando pelo meio. Além desses dois, qual é o outro elemento da circunferência que vocês conhecem, que vocês lembram? Raio? Raio. Felipe falou? O Isso. que é o raio, Felipe? É metade do diâmetro. Isso, então o raio é a metade do diâmetro. Então, além dos elementos, né, aqui, comprimento e diâmetro, a gente tem o raio, que é a metade do diâmetro, né? Com isso, ele está perguntando qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro. Para chegar nessa razão, daria para usar a fórmula do comprimento da circunferência. Vocês lembram como é essa fórmula? Do comprimento da circunferência? Quando a Duas gente... vezes π É, vezes raio? Isso, 2 vezes π vezes raio. Olha, muito bem, né? Ou para quem não guarda, tem dificuldade em guardar a fórmula, é só lembrar assim, a circunferência como sendo a borda de uma pizza, né? E quando a gente tem uma pizza e tem uma borda que é bem gostosa, é a borda de catupiry. Então, ó, catupiry, né? Aí sempre vai guardar, tá bom? Para chegar nesse CD, né, nessa razão de comprimento pelo diâmetro, o que dá para fazer aqui nessa fórmula, né? O Felipe ele já falou para a gente que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, né, o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, aqui na fórmula, a gente já consegue trocar o 2R por D, né? Então, vai ficar assim. C igual π vezes D. Para chegar na razão, né, é só passar o D dividindo. Então, C dividido por D igual a π. Então, qual é a resposta da pergunta que ele fez aqui? Qual a razão entre o comprimento e o diâmetro, né, em uma circunferência? A razão, ela é igual a π. Tá? Tem até um experimento, uma atividade prática da apostila do... Acho que no 7º ano tem, e no 9º ano também tem, que vocês devem ter feito vários tamanhos de circunferência,
e depois media, né? Colocava um barbante para medir o comprimento e dividia pelo diâmetro e chegava, né, nesses valores próximos do π, tá? Aí o item B. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o raio? Então, agora ele quer saber do comprimento e do raio. Então, dá para usar ainda a mesma fórmula, né? C igual 2πr. Como ele quer comprimento e raio, então quem a gente vai passar dividindo é o raio. Então, C dividido por R igual a 2π. Então, quando o comprimento divide pelo diâmetro, a gente tem π. Quando o comprimento divide pelo raio, a gente tem 2π, tá? Então, por enquanto aqui é só para relembrar, né, a relação entre o comprimento da circunferência com o diâmetro e com o raio, e aparecer aí o π, né? Beleza? Até aqui só foi uma revisão. Se tiver dúvida, vocês vão parando, vão perguntando, tá? Vamos para a atividade 5. Um radiano é a medida de um arco de comprimento igual ao do raio da circunferência, tá? Essa frase, essa afirmação que ele falou do que é o radiano, que é a novidade que a gente está aprendendo agora na segunda série de ensino médio, é isso. O radiano é uma medida de arco, né? Então, uma medida ali do ângulo, né? Do arco, de comprimento igual do raio da circunferência. Olha para o desenho que a gente tem aqui para poder entender melhor. Então, vamos supor que nessa circunferência a gente tem essa medida de raio aqui que eu estou fazendo em azul. Vamos supor que eu pegue um barbante e coloque um barbante em cima desse raio. Depois que eu coloquei em cima, cortei o barbante do tamanho do raio, eu pego esse barbante, esse pedaço, e coloco em cima da circunferência. Quando o barbante estiver bem em cima aqui da circunferência, essa medida, ela não chama mais raio. Se ela estiver na circunferência, ela vai chamar radiano, e vai ser 1 radiano. Porque a gente tem uma medida de raio, tá? Então, o radiano, ele é a medida do raio da circunferência, tá? Em comprimento, em unidade de medida, vai ser o mesmo tamanho, tá? Só que o que acontece? O raio aqui, né, ele é um segmento de reta, enquanto que aqui na circunferência, o radiano, ele é uma medida de arco, tá? Então, ele é mais curvado, tá? Vamos dizer assim. Então, essa medida de raio, quando eu pego o barbante e coloco ali na circunferência, eu consigo ter, então, esse tamanho, né? E se eu pegar vários pedaços de barbante medindo o tamanho do raio, eu vou conseguir colocar, então, mais um pedacinho de barbante aqui, eu vou fazer de outra cor. Então, mais um pedacinho de barbante aqui. Então, mais um radiano. E depois mais um pedaço de barbante aqui, vou ter mais um outro radiano. E ainda vai sobrar um espacinho bem pequenininho aqui, que essa quantidade de barbante, né, do raio, é 0,14. Então, na semicircunferência, né, na metade de uma circunferência, quantas medidas de raio a gente vai ter ali no arco? A gente vai ter 3,14 rad. Então, olha, né, a referência ao π aqui aparecendo, né? Porque o 3,14, ele é a aproximação do π. 3,14 é a aproximação do π, tá? Então, ó, de novo, o que é o radiano?
né, essa unidade de medida, né, radiano, porque a gente tem o graus e tem o radiano. O radiano é a medida referente ao raio da circunferência. Então, se eu pego um barbante ali, meço o raio da circunferência e coloco em cima dela, esse tamanho é um radiano, beleza? Vamos à pergunta aqui. Meia circunferência equivale a aproximadamente quantos radianos? Então, meia circunferência, né, que é esse desenho aqui, tem quantos radianos? Olhem para o desenho para poder responder essa pergunta. Oi, segundo C. 3 radianos? 3. Só ter esse cuidado, Felipe, porque não é exatamente 3, né? Tem É esse pedacinho. 3,14. Isso, porque tem aquele pedacinho bem pequenininho, né? Muito pequenininho, mas tem, né? Então, é 3,14 radiano. Ou, né, a gente pode trocar e, em vez de colocar radiano, colocar pi. Então, é pi rad. Vou colocar rad, né, que é a abreviatura de radiano. Tem uma pergunta aqui, né? O radiano e o raio são a mesma coisa? Não, tá? Eles têm a mesma medida, mas não são a mesma coisa. Porque o raio, a gente fala que é a distância, né, do centro até a borda da circunferência. Enquanto que o radiano, ele tá no comprimento ali da circunferência, né? Ele é uma parte do comprimento da circunferência. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, o raio é isso daqui, tá? O raio é isso daqui. O radiano, ele tá aqui, ó. Isso que eu tô passando agora o verde. O radiano tá em cima da circunferência. Isso é radiano, tá? Eles têm a mesma medida, mas não são a mesma coisa. O item B agora. Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Ó, gente, a letra A, ele perguntou meia circunferência equivale a quantos radianos? E o B, ele está fazendo a mesma pergunta, só que de uma maneira diferente. Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Então, qual que vai ser a resposta aqui do B? Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Semicircunferência é metade da circunferência, né? Quantos radianos mede aqui? 3,14 também? Também, 3,14. Então, aqui, 3,14. Quem quiser já trocar, em vez de colocar 3,14 rad, quiser escrever pi rad, pode escrever também, tá? Só não esqueçam dessa relação aí. Beleza? Deixa eu só apagar aqui, que eu coloquei o sinal de aproximação e não precisava. Vamos para a atividade 6. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, o que a gente precisa guardar de informação? Quando a gente tem a semicircunferência, né? A gente viu que a medida do raio ali, se eu pegar um barbante e for colocando em cima da circunferência, eu vou ter um total de 3,14 tamanhos de raio. Ou seja, eu tenho 3,14 radianos, tá? Então, radiano é isso. Meia circunferência, a gente tem pi radiano. Vou até anotar aqui essa informação que para vocês marcarem também, ó, para guardar.
Então, meia circunferência é π radiano. Mas vamos fazer uma relação, meia circunferência tem quantos graus na metade de uma circunferência? 180. 180. Ó, vou voltar aqui que pediram para tirar print. Tiraram? Vou ir para lá. Então, o Felipe falou para a gente que meia circunferência tem 180 graus. Então, já dá para fazer essa relação, né? Que o π-rad, na verdade, né, a medida do arco do π-rad, ele equivale a 180 graus. Olha essa informação aqui, guarda ela com carinho no coração, tá? Porque ela é importantíssima. Vamos para a atividade 6. O arco AB, representado na figura a seguir, mede 1,5 rad. E as três circunferências têm centro no ponto O. Então, ele está falando desse arco aqui, ó, o arco AB, né, essa medida de arco, ela equivale a 1,5 radianos. Ou seja, se o raio estiver aqui, o raio ele tem tamanho, vamos supor, 1, né? 1 unidade. Então, esse tamanho aqui de abertura de arco é 1,5, né? Ou seja, dá um raio e mais metade do raio, tá? É isso que ele quer dizer. Então, quanto mede em radianos o arco CD? A abertura aqui é a mesma, né? Para todos. A gente tem 3 arcos aqui. Tem esse AB, que eu fiz agora em azul. Tem o CD, que eu estou fazendo agora em verde. E tem o EF, que eu vou fazer agora em vermelho, tá? A abertura ali do ângulo é a mesma. E o que a gente precisa guardar aqui de informação, né? Aqui a gente tem a abertura de um ângulo e a medida do arco em radianos, né? Então, se ele fala que o AB, né, essa medida de arco é 1,5 rad, né? O rad, ele é sempre relacionado ao raio. Então, quanto que vai medir o CD? Se a abertura é a mesma, então o CD, ele também vai ter 1,5 rad, tá? 1,5 rad. Por quê? Na hora que a gente está falando aqui em rad, mais uma vez, está relacionado ao raio. Então, para o CD aqui, ele vai relacionar ao raio dessa circunferência aí do meio. Então, seria essa distância aqui, ó, do 0 até o C, tá? E para o EF, seria a distância do O, seria a distância do O até o E, tá? Então, para o EF também, né, vai ser 1,5 rad. Aqui é mais para entender, para compreender que não importa o tamanho da circunferência, né? O radiano, ele está relacionado ao tamanho do raio, né? E a abertura aqui do ângulo, né? A gente não sabe que ângulo é esse, mas a medida do arco, né? O tamanho desse arco, se a gente colocar um barbante aqui em cima, ele sempre vai estar relacionado ao raio, tá? Então, quanto maior a circunferência, a medida do arco, ela vai depender do valor do raio, né? O raio vai aumentar, a medida do arco vai aumentar também, tá? Mas aqui a gente tem que entender como se fosse uma... Sim, uma multiplicação, vamos dizer assim, né? 1,5 rad seria, então, 1,5 do raio, tá bom? Agora, para a atividade 7, sabe essa informação aqui que eu guardei? π-rad igual a 180 graus? Vou copiar ela aqui de novo, ó, para a gente não esquecer. Então, o π-rad
equivale a 180 graus. Vamos guardar essa informação, porque ela é muito importante. Na circunferência da figura a seguir, estão assinalados dois ângulos centrais, um de medida 60 graus e outro de medida 120 graus, né? Então, tem aqui, né? A gente tem a metade de uma circunferência também, que seria esse arco MP. Aí tem o arco aqui, MQ, ó, do M até o Q, que seria 60 graus, e tem o arco do M até o N, que é de 120 graus. E só para reforçar, né, do M até o P, esse arco aqui, quantos graus tem? O da semicircunferência? 180. 180 graus, tá. Quanto mede em radianos e no sentido indicado o arco MP, então ele quer saber os três, MP, MQ e MN, tá? Vamos, assim, ó, antes de colocar em radiano, vamos colocar em graus, né? Só para a gente se localizar melhor. O MP, então do M até o P, quanto é em graus? 180. 180, tá. 180 graus. E do MQ? Qual que é a medida do arco MQ? 60. 60, né? Que é do M até o Q, 60 graus. E do MN? 120. 120. Então, beleza. Em graus, a gente tem um total de 0 dificuldades, né? De identificar a medida do arco. Agora, em radianos, os 180 graus, se for em radianos, quanto que vai ficar? Pi. Pi, né? Olha a relação aqui que a gente anotou, né? Que eu falei que ela é importantíssima. 180 graus equivale a pi rad. Então, essa medida de arco MP, você fala, olha, a medida de arco MP, quanto é em radianos? Pi rad, tá? E o 60, quanto que vai ser? E agora? Porque, ó, o 60 graus, ele é um pedacinho aqui, né, dessa semicircunferência. Em quantas partes essa semicircunferência ela foi dividida? Porque tem o 60, depois aqui 120 e depois seria 180. Quantas partes ela foi dividida? 3. Em 3 partes, né? E são 3 partes iguais. Porque tem 60, 60 e 60. Então, o 60 graus, ele está usando uma parte só, né? Vamos voltar lá para o 6º ano, quando a gente queria escrever fração, olhando para o desenho, como que ficaria essa fração aqui de uma parte só? 1/3 de pi. Excelente! Olha, assim que eu gosto, eu fiz a pergunta desse desenho, vocês já falaram a resposta lá do outro. Aqui é 1/3. Se eu estou falando de uma medida de arco que é π, né? Metade da circunferência é π rad, e eu quero uma parte de um total que foi dividido em 3, então é π/3. Excelente. π/3 rad. E os 120 graus, então, quanto que vai ficar em radianos? 2/3. 2/3. Por quê, né? Ó, vamos
explicar para o pessoal por que é 2/3. Os 120 graus, a gente usaria, então, duas partes, né? Então, seria 2/3. E o que não pode esquecer de colocar aqui? O π. Então, na verdade, é 2π sobre 3. Tá? Tem uma pergunta aqui, ó, que colocaram, que ela é importante, ó. Poderia pegar o valor aproximado do π e dividir por 3, né? Então, aqui, o π, né, vocês falaram que é 3,14, né? Vocês não, né? A gente viu aqui atrás que o π é 3,14, e daí dividir por 3 ali vai dar 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, né? Aqui nos 60 graus. Pode fazer isso? Não. Por quê? A relação que a gente está fazendo com o π é diferente aqui, tá? Porque a gente está relacionando o π com medida de arco. E o π, ele não está andando sozinho. Aqui é π rad. E o π rad, ele equivale a 180 graus, tá? Então, se a gente quiser trocar o π por alguma coisa nesse caso, só pode trocar por 180 graus, tá? Então, assim, quando tiver só π, né, que nem aqui, o π, ele, ó, aqui tá 3,14 radiano, certo? Esse 3,14 a gente pode trocar por π, mas o que vai acompanhar ainda aqui? O rad, tá? Isso eu posso fazer. Agora, aqui, aqui a gente não tá usando só o π, tá usando esse rad junto, porque é medida de arco, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de medida de arco e aparecer o π, esse π, ele tá representando 180 graus, tá bom? É confuso, né? Fica assim uma bagunça na cabeça, porque até agora a única relação que a gente fazia com o π é do 3,14, mas a única coisa que vocês têm que lembrar é isso. Se for medida de arco, né, o π, ele anda junto com o rad, porque a gente fala π radiano. Aí esse π radiano, ele equivale a 180 graus. Dani, pode perguntar. Por que os 180 graus não pode ser 3 π embaixo, 3 rad? Por quê? Só tem que ser o π rad? Peraí, ó, fala de novo para eu escrever aqui para eu entender o que você quis dizer. Ó, tipo assim, o 120 graus tá 2π dividido Sobre por 2 rad. E por que o 180 não é... 180. Por que o 180 não é 3 π sobre 3 rad? É só o π rad. Olha aqui, ó. Boa, Dani. Boa pergunta, ó. A Dani falou, por que os 180 graus, então na hora de escrever, a gente não colocou 3π sobre 3 rad? Porque essa fração aqui, eu não estou falando que eu dividi, então, em 3 pedaços, né? Se a gente for ler, eu dividi em 3 pedaços e usei 3 pedaços. Então, na verdade, eu usei ela inteira. Então, aqui a gente pode simplificar e deixar só o π. Por isso que é só o π rad. Tá bom? Ficou claro, Dani? Entendi, obrigada. Entendeu? Então, tá bom. Atividade 6, vou voltar para quem tinha pedido. Tira um print aí, gente, para poder continuar, finalizar a aula, tá? Então, assim, ó, para fixar melhor, tá? Para a gente entender. Então, de tudo isso, qual a informação que a gente tem que guardar? Que os 180 graus, né? A medida de arco 180 graus, em radianos, é π rad, tá? Essa informação.
Então, se eu tiver, né? Até agora a gente só viu as medidas de arco em graus. Então, se eu tiver 100 graus, como que eu transformo 100 graus em radiano? Bom, eu não sei e quero saber quanto é 100 graus em radiano. E eu tenho uma informação para comparar. Eu só vou voltar aqui. Tira print quem precisa tirar. Vou voltar. Então, 100 graus eu quero saber quanto é em radiano e eu tenho uma informação para comparar, que 180 graus equivale a π rad. Então, dá para fazer uma regra de 3, né? Então, ó, 180 graus equivale a π rad. Então, regra de 3, multiplique em cruz. X vezes 180 dá 180x. Aí, do outro lado, 100 vezes π, 100π. Eu não vou ficar copiando o rad aqui, tá? Mas vocês sabem que o rad está ali junto. Aí, eu quero saber o x, o 180 está multiplicando, passa dividindo. Então, 100π dividido por 180. O 100 e o 180 aqui, dá para simplificar? O que dá para fazer ali? Para facilitar as contas. Corta o zero. Corta o zero em cima e embaixo, ficou 10 e 18. Dá para simplificar 10 e 18? Dá por 2. Por 2, né? Em cima e embaixo. Aí vai ficar 5π sobre 9 rad. Tá? Então, 100 graus, quanto que ele equivale em radianos? Ele é 5π sobre 9 radianos, tá? Então, para poder converter de grau para radiano, a gente pode fazer uma regra de 3. Gente, vai desligar a qualquer momento. Esse daqui, para transformar de radiano para graus, eu vou explicar então na próxima aula, tá? Mas se o radiano aqui, o π rad, ele vale 180, o que dá para fazer com esse π, então? Troca ele por